Um bom fim de tarde a todos em mais um pôr do sol para o Santo Sábado do Senhor. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você que ouve essa mensagem. Que o Espírito Santo envolva essas palavras neste momento e que da mesma forma que a cada reflexão tudo faz mais sentido para mim, também faça para todos. E que essa palavra encontre um lugar especial no seu coração, possa trazer conforto, esperança e compreensão dos planos de Deus para as nossas vidas. Hoje caminharemos juntos por uma parábola profunda, reveladora e cheia de significados espirituais, a parábola do trigo e do joio. E a base dessa reflexão está no texto de Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. Essa é uma daquelas histórias que só Jesus poderia contar. Simples na aparência, mas muito grandiosa no seu significado. Jesus começa dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Imagine esse homem, caminhando pelo campo com a mão cheia de sementes puras, preparando o solo com cuidado, lançando uma a uma sementes que ele sabe que darão vida. Tudo que ele planta é bom, tudo que ele oferece é perfeito. Seu desejo é vida, crescimento e abundância. Mas então algo acontece. A Bíblia diz: Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Esse é o método do inimigo. Ele vem sem ser visto, ele age sem anunciar, ele planta destruição em silêncio. E quando as plantas crescem, os servos percebem. Senhor, não semeaste boa semente? Então, de onde veio o joio? É a pergunta que ecoa na história da humanidade e no coração de cada pessoa que sofre. Se Deus é bom, por que existe o mal? Para entendermos a resposta de Jesus, eu vou trazer uma reflexão que certamente irá tirar um peso muito grande de questionamentos de muitos que certamente poderão entender de forma clara um assunto, e para isso precisamos voltar ao princípio de tudo. Ao momento em que Deus plantou, não um campo, mas todo o universo. A Bíblia diz que no princípio Deus criou o céu e a terra, e a cada etapa da criação ele dizia: E viu Deus que era bom. Nada que Deus criou continha sofrimento, nada carregava lágrimas, nada anunciava dor. O plano de Deus era tão simples, tão perfeito e tão lindo. Um mundo sem morte, um mundo sem tristeza, sem violência e sem joio. O Éden era o campo original de Deus, onde tudo era vida, paz, pureza e alegria. O desejo do Criador sempre foi esse: que o ser humano vivesse eternamente em amor, liberdade e comunhão com Ele. Mas assim como na parábola, o inimigo entrou no campo. Lúcifer, antes um anjo de luz, escolheu a rebelião e com engano trouxe o pecado para dentro da experiência humana. O pecado foi a semente estranha, a semente intrusa, a semente que Deus nunca plantou. E quando o pecado entrou no mundo, junto com ele vieram a dor, a culpa, a tristeza, a doença, violência e, por fim, a morte. Como Paulo diz em Romanos 5,18, pelo pecado entrou a morte no mundo. Mas mesmo assim, o mundo ainda carrega vestígios do Éden, a beleza da natureza, o brilho nos olhos de uma criança, o calor de um abraço verdadeiro. Tudo isso nos lembra que Deus plantou o bem e nunca, jamais, o mal. O joio não veio de Deus. O sofrimento não tem origem no seu coração. A dor não nasceu no céu.
Por isso, quando Jesus responde, um inimigo fez isso, ele está dizendo, não culpe Deus pela dor. Ele nunca desejou isso para você. E voltamos para a parábola. Qual foi o desejo dos servos? Arrancar o joio. Os servos confusos dizem, queres então que arranquemos o joio? Eles querem resolver o problema imediatamente. Querem limpar o campo, querem a justiça rápida. Mas o dono da plantação diz: não, porque ao tentar arrancar o joio, vocês podem arrancar também o trigo. Nessa frase podemos extrair uma mensagem muito poderosa, sábia e mais uma demonstração do amor profundo de Deus. Ele está dizendo: eu sei esperar, eu sei o tempo certo, eu sei o que está acontecendo em cada coração. Observem a paciência de Deus. O trigo e o joio crescem juntos. Assim também é o mundo de hoje. O bem e o mal coexistem. A luz e as trevas se cruzam. A fé e a dúvida vivem lado a lado. Mas existe um propósito. Deus não é lento. Deus não está indiferente. Deus não perdeu o controle de nada. O texto diz: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. A ceifa é a colheita final, o grande dia, quando Cristo voltará para buscar os seus filhos. No final, o joio será removido e o trigo, que tem como significado os filhos do reino, serão recolhidos para o celeiro eterno de Deus. Deus só planta o bem. Deus nunca planta confusão, nunca planta destruição, nem mesmo a dor. Em Tiago 1,17 reafirma: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Tudo de bom na sua vida é semente dele. Por que arrancar o joio antes da hora? Destruiria o trigo, eliminaria pessoas que ainda podem ser transformadas, impediria o processo do arrependimento e violaria o livre-arbítrio humano. Em 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor é paciente, não querendo que nenhum pereça. Deus está esperando pessoas. Deus está salvando pessoas. Deus está dando tempo ao mundo. O trigo cresce mesmo cercado pelo joio. Você já se sentiu cercado por dificuldades? Você já teve a sensação de que, por mais que tente fazer o certo, sempre existe algo ao redor tentando te puxar para baixo? Às vezes sentimos que o mal nos rodeia, que tenta nos sufocar, que tenta impedir o nosso crescimento espiritual. E ainda assim, Jesus olha para nós e diz com uma voz de amor e autoridade: cresçam juntos. É como se ele dissesse: eu sei que o joio existe, eu sei que a vida está cheia de desafios, tentações e dores, mas nada disso tem o poder para impedir o propósito que eu plantei em você. O trigo não deixa de ser trigo por conta do joio. Isso significa que o caráter do cristão não depende das circunstâncias. Não importa o ambiente, a identidade do trigo continua intacta porque sua essência vem de Deus. O justo não deixa de ser justo por causa da injustiça do mundo. Ainda que você esteja cercado de pessoas que não acreditem, que zombem, que duvidem, a justiça de Deus vai permanecer em você quando você escolher segui-lo. A luz não deixa de brilhar por conta das trevas. A presença das trevas não apaga a luz, ela apenas evidencia o quanto a luz é necessária. E Paulo reafirma isso em Filipenses 2,15. Resplandecei como luminares no mundo. Deus não pede que você lute com o joio. Ele não pede que você arranque nada à força. Ele apenas pede continue brilhando, continue crescendo.
continue sendo meu, mesmo quando tudo ao redor parece o contrário. O joio não representa pessoas criadas más. A compreensão é muito clara e profundamente consoladora. Deus só cria boa semente. Isso significa que Deus nunca criou alguém para a perdição. Nunca houve um único ser humano destinado ao fracasso espiritual, ao mal ou à condenação desde sua criação. Todos nós nascemos com valor, potencial, com propósito. Deus não cria pessoas destinadas à perdição. O joio, portanto, não representa seres humanos criados com maldade inerente, mas representa escolhas, decisões que nos aproximam ou nos afastam de Deus, hábitos, atitudes que, repetidas, moldam nosso coração, rebeldia persistente, aquela resistência contínua à voz do Espírito, rejeição voluntária da graça, não porque Deus não tentou salvar, mas porque a pessoa não quis ser transformada. É uma parábola sobre decisão espiritual, não sobre destino pré-definido. Jesus está mostrando que o caráter não é imposto, ele é cultivado. Isso é poderoso porque reforça que, enquanto há vida, há oportunidade. Ninguém está condenado enquanto decidir se voltar para Cristo. Até o último suspiro, Deus continua chamando a boa semente para florescer. Deus está cuidando do campo da sua vida. Talvez hoje você esteja dizendo: Senhor, tem muito joio na minha vida. Tem joio no meu casamento, tem joio na minha saúde emocional, tem joio nos meus pensamentos que eu não consigo controlar. Tem joio nas minhas decisões e até nos meus sonhos. E Deus te responde: eu sei. Eu vi tudo o que foi plantado ao seu redor, mas eu estou cuidando do campo da sua vida. E eu não perdi o controle da sua história. Eu não desisti da sua colheita. Às vezes achamos que precisamos arrancar tudo sozinhos, agir pela força, resolver no impulso. Mas Jesus nos lembra que se arrancarmos com nossas próprias mãos, podemos arrancar também aquilo que Ele está cultivando em nós. Então, Deus nos pede paciência, nos pede confiança, nos lembra que Ele trabalha no silêncio, que Ele remove o joio na hora certa, que Ele transforma o que era motivo de dor em testemunho de vitória. Ele está ali, cuidando, regando, protegendo e fortalecendo o trigo. Mesmo quando você não percebe, ele está trabalhando. Cristo disse que no final os anjos virão, separarão o joio e recolherão o trigo. Essa é a promessa que sustenta nossa esperança. É o momento da restauração completa. É quando a justiça finalmente brilhará como o sol. E João, em Apocalipse 21:4, descreve esse dia com palavras que curam a alma. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Isso significa que toda dor será apagada da memória do universo. Todo mal será destruído pela eternidade. Tudo que o inimigo tentou plantar será queimado para nunca mais voltar. Tudo que Deus plantou viverá para sempre. O joio não vai te acompanhar na eternidade. As mágoas não irão com você, os traumas não entrarão na Nova Jerusalém. As perdas não existirão mais. A colheita de Deus é um ato de amor. É Ele dizendo: eu vou restaurar tudo que o pecado destruiu. Eu vou reconstruir tudo que você perdeu. Eu vou devolver a vida como ela era para ser desde o Éden. Sei que muitos não conseguem ouvir essas reflexões durante o pôr do sol para o sábado, mas que a ouvem durante o próprio sábado. Ou até mesmo no decorrer da semana, no meio de suas tarefas diárias, trânsito ou momentos a sós, reservados para Deus. Independente do momento que esteja ouvindo, pare tudo.
Feche os olhos, respire fundo, abra teu coração para receber uma mensagem que certamente seria um pouco do que Cristo, se estivesse em carne na sua frente, estaria falando para você nesse momento. Eu plantei em você uma boa semente. Eu plantei amor, esperança, fé e vida. Eu sei do joio que o inimigo lançou na sua história. Eu vi as noites em que você chorou. Eu vi as lutas que você travou sozinho, mas nada disso me fez desistir de você. Não tente arrancar sozinho o que só eu posso remover. Não se condene. Não desista de crescer. Eu estou com você. Eu estou preparando a tua colheita. E no dia final, você será meu trigo precioso. E imagine esse momento: os céus se abrindo, a luz de Cristo enchendo tudo, os anjos descendo com glória e Jesus dizendo o teu nome e te acolhendo em seus braços. Bem-vindo ao meu celeiro. Bem-vindo ao meu reino. Você é trigo. E é isso. Agradeço a todos que ouviram essa mensagem. Que todos possam ter a bênção de Deus nas suas vidas a cada momento. E enquanto Deus permitir, continuaremos esse humilde trabalho para a honra e glória de Deus. E para finalizarmos em reverência ao Pai, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, nos colocamos diante de Ti com gratidão profunda no coração. Obrigado por mais uma semana em que pudemos refletir sobre a Tua palavra, aprender do Teu amor e sentir Tua voz falando conosco com tanta doçura. Obrigado porque Tu és o Deus do bom plantio. Tu és o Deus que só planta o bem, que só gera vida, que só semeia a esperança. Obrigado porque sabemos com plena certeza que o mal não vem de Ti e que nada que destrói, fere ou afasta nasceu das Tuas mãos amorosas. Senhor, o pecado tornou-se tão visível aos nossos olhos. Vemos sua marca no mundo e em nós mesmos. Mas te agradecemos, porque o teu Espírito está trabalhando dentro de nós, dias após dias, ajudando-nos a deixar para trás o joio que insiste em crescer. Obrigado, Pai, porque esse pecado não será eterno, ele tem fim. Ele será arrancado na tua colheita final. Por isso pedimos, cuida do campo do nosso coração, Senhor. Fortalece o trigo que o Senhor mesmo plantou em nós. Que a tua boa semente cresça, mais forte que as dificuldades, mais forte que as tentações, mais forte que nossas próprias limitações. Dá-nos perseverança, dá-nos paciência, renova a nossa fé. Mantenha acesa a chama da esperança, aquela esperança que aponta para o dia da tua grande colheita, quando tudo será restaurado. Ó Pai, como é bom imaginar o teu plano original. Um mundo sem dor, sem sofrimento e sem lágrimas. Um mundo onde o mal não existia e onde tudo refletia a tua glória. Hoje, Senhor, nós ansiamos por esse dia em que estaremos novamente ao teu lado, vivendo o teu propósito inicial e a tua promessa futura, uma vida eterna, longe do pecado e cheio da tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado porque a vitória já foi garantida na cruz. Obrigado porque Jesus morreu para nos libertar do pecado e para nos devolver o direito de viver no teu reino para sempre. E assim oramos,
pedimos e agradecemos, em nome daquele que plantou em nós a boa semente da salvação, Cristo Jesus. Amém.